Apesar de não conhecer direito a diálise peritoneal e as pessoas falarem muita coisa difícil, né? Que a diálise peritoneal era muito complicada, enfim. Eu decidi tentar. E a primeira impressão do paciente é assim: como assim diálise em casa? A responsabilidade vai ser toda minha do cuidado, toda minha do tratamento? Eu vou estar sozinho? E se alguma coisa der muito errado? E como é que foi para você, Andréia, lidar com essa responsabilidade? E é frequente ter alguma intercorrência durante o método? Diálise, gente, peritoneal, ela não dói. Ela é indolor, na maioria dos casos. Tem algumas pessoas que sentem algum desconforto, principalmente no início. E eu tenho experiência própria, fiquei umas 2 semanas sentindo isso e depois nunca mais senti nenhuma dor relacionada à diálise peritoneal. É um prazer receber vocês para mais um episódio do nosso Hemodiálogos, o seu videocast favorito de saúde renal. Aqui a gente recebe quem entende para explicar e descomplicar a nossa nefrologia. Eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista, e vou acompanhar vocês nessa jornada de conhecimento. Nossos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras, nas plataformas de streaming, Spotify e YouTube. Para não perder nenhum dos nossos assuntos que são bastante relevantes, você pode acompanhar a gente no @hemodiálogos nas redes sociais. Então entra, fica à vontade. Você pode parar de procurar. Você já encontrou o que você precisava. Quando a gente fala de substituição renal, a gente sempre pensa, em primeiro lugar, na hemodiálise. Mas não é só esse método que existe. E hoje a gente vai ter o prazer de receber uma paciente que tem a vivência da diálise peritoneal, para contar um pouquinho pra gente como é a realidade desse tratamento de substituição. E para falar sobre esse tema que a gente adora, diálise peritoneal, mas hoje, pela perspectiva do paciente, a gente tem o prazer de receber Andréia. Oi, Andréia, tudo bem? Oi, Jéssica, tudo bem? Oi, pessoal, como vocês estão? É um prazer estar aqui para poder falar um pouco dessa terapia de substituição renal que eu amo muito, que é a diálise peritoneal, né? Olha, Andréia, você é uma pessoa muito famosa nas redes. E sim. E para começar, eu queria que você falasse qual @, que tá nas redes sociais, porque aí todo mundo vai fazer as conexões, né? Sim, bom, gente, o meu @ no Instagram é @menina.renal. E foi onde eu comecei a postar sobre esse assunto, já fazem 6 anos. Ano passado, eu decidi entrar também no universo do TikTok. E lá no TikTok, o meu @ é dailymeninarenal. Então, é só me procurar lá, que eu vou estar postando sempre coisas sobre a diálise peritoneal. É bem interessante para quem quer conhecer um pouco mais através do olhar do paciente. Muito bem. Bom, para começar, a gente vai falar uma coisa que mulheres não gostam muito de falar, mas vamos lá, né? Qual que é a sua idade? Fala pra gente. Eu tenho 36 anos e eu gosto de falar da minha idade, não tenho problema por enquanto, né? Muito bem. Eu queria saber, qual é a sua rotina e como é para você a dinâmica de compartilhar a sua rotina nas redes sociais? Então, a minha rotina, eu sempre falo que é uma rotina como qualquer outra. Somente a diferença é que eu faço um tratamento de substituição renal, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, algumas com alguns ajustes, mas é tudo a mesma coisa. Então, eu sou dona de casa atualmente, estudo para vestibulares, faço o tratamento e tento postar nas redes sociais a maior parte do meu dia para que as pessoas tenham consciência e ciência que a gente pode ter uma vida praticamente normal fazendo diálise peritoneal. Muito legal. Bom, a gente vai começar do começo, então. Como é que foi para você o momento do diagnóstico da doença renal crônica? Então, esse momento, eu falo que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim, porque eu não imaginava, não esperava, eu não tinha nem conhecimento sequer
do que era hemodiálise, do que era diálise peritoneal, do que era ser renal crônico. Eu não tinha esse conhecimento. Então, foi um momento de emergência. Eu comecei a ter alguns sintomas gripais, na verdade. Tinha muita coriza, tosse. E aí, tudo isso foi piorando e evoluindo com outros sintomas. Então, aí eu comecei a ter falta de ar, que era uma coisa que era bem recorrente nos meus dias antes da descoberta, um pouco antes, né? Uhum. Daí com sintomas gastrointestinais também, então eu tinha muito enjoo, eu não conseguia me alimentar direito, algumas vezes eu até vomitava o pouco que eu conseguia comer, e sempre procurando a ajuda dos profissionais médicos, né? Porém, como os sintomas eram muito diversos, eu tive outros diagnósticos até chegar no dia que eu descobri que eu tinha perdido a função dos meus rins, que foi um dia de manhã, numa quarta-feira, em dezembro. E aí eu já comecei a fazer hemodiálise, foi assim, muito rápido. Eu descobri daqui 2 horas eu já comecei na hemodiálise, foi assim, bem rápido mesmo. Então foi uma urgência e você já foi admitida em síndrome urêmica. Já começou logo a fazer o tratamento por hemodiálise. Deve ter feito um catéter aí de curta permanência, foi isso? E aquele que a gente adora, A anteninha. Uau, uau. Sim. Isso. E por quanto tempo você ficou em hemodiálise antes de mudar o método? Então, eu fiquei, nesse primeiro momento, 10 meses em hemodiálise. Uhum. Eu tinha doadores de rim vivos, né, que queriam doar rim para mim, e eu acabei fazendo um transplante. Esse transplante eu acabei perdendo no mesmo dia que eu fiz por trombose. Eu tive uma trombose, tive que me tirar esse rim. Após isso, fiquei mais 8 meses na hemodiálise. Então, eu fiquei 1 ano e 6 meses ao todo fazendo a terapia de hemodiálise. Sim. E aí eu consegui um transplante, mas na hemodiálise 1 ano e meio. E aí, quando você saiu da hemodiálise, foi para? Fiz um transplante. Então, eu fiz um novo transplante e fiquei ali 6 anos e meio transplantada, né? Sim. Quando eu tinha 6 anos de transplante, eu descobri que o transplante estava falhando de forma irreversível e eu precisava de um outro método de substituição renal. Então, eu tive entre a hemodiálise e a diálise peritoneal. E aí, eu acabei escolhendo a diálise peritoneal. Tá. E por quê? Eu acho que isso deve ser uma pergunta frequente para você, né? Mas diga pra gente, por que a diálise peritoneal? Quando eu fazia hemodiálise, eu tinha muitos problemas. Digo problemas assim, com efeitos colaterais. Então, eu tinha, durante as sessões, muita náusea, dor de cabeça, a pressão caía muito, porque a minha pressão é uma pressão normal. Então, ela caía demais. Tinha dias que ficava 5/3, 6/4, era muito. E eu me sentia muito mal após as sessões também. Então, eu levava muito tempo para se recuperar. Poder recuperar daquilo, né? Eu fazia, num primeiro momento, a hemodiálise de manhã, né? E eu ficava o dia todo, praticamente, para poder conseguir me recuperar ali daquela sessão que eu fiz de manhã, né? Entendi. Então, isso me levou a querer outro método. Apesar de não conhecer direito a diálise peritoneal e as pessoas falarem muita coisa difícil, né? Que a diálise peritoneal era muito complicada, enfim. Eu decidi tentar. Sim. E aí eu falei, não. Eu prefiro um inimigo que eu não conheço do que um que eu já conheço e não estava podendo com ele. E então, tá me dando uma coça, né? Tava dando na conta, minha filha. Pois é. Não dá. Sim. Durante o período que você esteve em tratamento conservador aí no transplante, você chegou a perguntar pro seu médico, pro nefrologista que estava te acompanhando, sobre os 2 métodos e se tinha algum que ele tinha predileção? Não, na verdade, eles não lhe falaram nada sobre, porque aqui é tudo meio que integrado, né? Então, a equipe do transplante,
é no mesmo hospital da equipe que faz diálise peritoneal e hemodiálise. E eles conversam entre si. Então, eles preferem que o médico, né, da diálise peritoneal e da hemodiálise converse com a gente sobre os métodos, ao invés do médico ali do transplante. Então, eles somente me encaminharam pro ambulatório de diálise peritoneal, porque eu já tinha essa escolha em mim. E aí eu fui encaminhada para lá para conversar, saber do método, como que era, se eu poderia fazer. Porque na época eu estava obesa, eu ganhei muito peso durante o transplante. E aí fui conversado, tudo. E aí eles me mandaram para lá para isso, para poder entender o que era a diálise peritoneal e saber se eu poderia ou não fazer esse método. Você teve algum medo, algum receio nesse processo, nessa escolha? Eu tive muito medo, para falar a verdade. Assim, eu acho que é normal, até falo isso nas redes sociais, que é normal a gente ter medo, né? Medo do novo, do diferente. Porque é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Na verdade, mentira. Eu tinha ouvido falar sim, quando eu fazia hemodiálise, mas não profundamente. Eu não sabia o que era, não sabia onde eu estava entrando, né? O mundo que eu estava entrando era totalmente desconhecido para mim, a não ser o nome. Eu já sabia o nome, enfim, mas não sabia o que ia acontecer. Então, eu acho que o medo é normal. Mas eu tive muito medo. Tive medo de não dar certo, tive medo de infecções, tive medo de muitas coisas que as pessoas me falaram que eu não poderia fazer mais. E aí eu tive, assim, muito receio. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Ótimo. Bom, a gente sabe que a jornada do paciente renal crônico, ela não se limita a ele. Ela é uma jornada que envolve todas as pessoas do convívio, inclusive a família. E como é que foi para a sua família se adaptar a essa sua condição de doença renal crônica e, principalmente, se adaptar a um método que é realizado dentro de casa? Então, como é que foi isso para vocês? Então, no primeiro momento, quando eu descobri que estava doente, foi um choque muito grande para todos. Eu acredito que isso aconteça frequentemente, né? Um choque, porque a gente não conhecia nada. A gente nem sabia que seria possível perder a função renal. Nada, a gente não sabia nada. Então, foi muito complicado esse início. Mas, assim, eu digo que a minha rede de apoio, ela é um fenômeno. É muito, muito, muito boa. Inclusive, meu esposo acabou de chegar aqui com as minhas coisas, é ele que faz esse processo para mim. E, assim, eles me apoiam muito, me ajudam muito, me ajudaram em todas as partes, todas as vezes que eu precisei. Todo mundo estava ali me ajudando. Foi meio complicado, alguns inícios, né? Algumas coisas que passamos, sim. Mas a rede de apoio sempre esteve ali. E falando da diálise peritoneal, aqui é assim. Todo mundo já sabe montar a máquina. Todo mundo é conectado com a diálise peritoneal. Sim. Todo mundo já sabe de tudo. Se precisar, todos estão ali. Certo. Eu brinco que eles são enfermeiros. Eles são demais. Não são enfermeiros, mas são meus enfermeiros. Tá certo. O que você acha? Para você, para o sucesso do seu tratamento, foi importante esse vínculo e esse apoio, essa rede aí funcionando a seu favor? Foi muito importante mesmo. Porque no início a gente fica, né? Eu fiquei muito mal, fisicamente falando, né? E não tanto emocionalmente, mas fisicamente foi um processo muito difícil. E aí, os meus pais, eles são muito amorosos, muito companheiros mesmo, né? Então, nessa época, eu e meu esposo moramos dentro da casa deles para receber todo o apoio que eu precisei, fisicamente falando, emocionalmente falando, naquele momento que eu estava mais fragilizada. Assim como em todos os momentos que eu fiquei mais fragilizada emocionalmente e fisicamente, que foram os momentos dos transplantes, de algumas outras doenças que eu tive ali no transplante, que a gente fica com a imunidade mais baixa, enfim. Todos esses momentos, eles foram fundamentais. Cada um do seu jeito e cada um fazendo uma coisa que para mim era difícil, mas para eles
era um prazer estar ali fazendo para mim. Então, foi muito importante nessa jornada. Uma coisa que eu queria pedir para você, Andréia, é que você dissesse pra gente aonde é aqui. Porque você falou aqui algumas vezes. E como a gente vai transmitir esse episódio pro Brasil inteiro, a gente quer saber. Onde é aqui da Andréia? O meu aqui é uma cidade do interior de São Paulo. Eu moro em Botucatu. Algumas pessoas podem conhecer, porque aqui tem um centro de transplante bem conhecido, que é a Unesp de Botucatu. E o meu aqui é Botucatu, minha cidade do coração. Ótimo. Foi muito importante você falar onde é o seu aqui, porque nós tivemos o prazer de receber aqui no nosso podcast também uma colega que é daí de Botucatu, que é da Unesp, que é a doutora Daniela Ponce, que inclusive é uma entusiasta da diálise peritoneal e trouxe bastante conhecimento pra gente acerca desse método, inclusive falando da diferença entre hemodiálise e diálise peritoneal, inclusive o que é o peritônio, né? Que ainda é um mistério para muita gente. Para você, essa dúvida era real ou você já sabia o que era o peritônio? Não, eu não sabia, inclusive imaginava que era uma coisa totalmente diferente. Ou que era alguma coisa que alguém colocava aí dentro? Não, na verdade eu imaginava que era dentro, mas não que ele encobria os órgãos, e sim que ele era uma película fixa. Sim. Dentro do nosso abdômen, mas uma película reta, olha para você ver. Eu não sabia. Então, foi novidade para mim também, eu não sabia. Então, se você que está aí em casa também tem essas mesmas dúvidas que a Andréia e que outros pacientes também já tiveram, você pode e deve dar uma roladinha aqui na nossa timeline e aproveitar esse episódio que tá uma delícia com a doutora Daniela Ponce. Bom, retomando aqui, a gente sabe que você tem uma rotina super movimentada dentro das suas atribuições, como uma pessoa super ativa, dona de casa, que tem uma vida social. Mas fala pra mim como é um dia comum na sua rotina, que também engloba a diálise peritoneal. Bom, gente, o dia mais comum da minha vida é acordo, me desconecto da máquina. E sim, gente, a gente faz dormindo, porque tem gente que tem essa dúvida, né? A diálise peritoneal a gente faz dormindo, já aproveitando aqui pra, né, responder essa dúvida também. A gente faz dormindo, a gente, na maioria das vezes, a gente não lê ela acontecendo. A gente só conecta lá, dorme. Então, na minha rotina, eu acordo, desconecto da máquina, vou tomar ali meu cafezinho e vou fazer as minhas orações, vou ler um pedaço da Bíblia e depois vou estudar. Estudo um tempo, depois vou para as minhas atribuições de dona de casa. Então, que são muitas. Gente, dona de casa nunca para, viu? Nunca para. E é isso. Eu tenho tentado aceitar isso, sabe? E aí, nesse meio tempo, eu tenho 2 gatinhos, uma cachorra, brinco com eles, eu alimento eles, enfim. Depois, às vezes, eu vou para casa dos meus pais, que moram aqui próximo. Tenho um momento ali com eles, que eu acho muito importante. Os dois já estão ficando idosos, né? E eu acho importante ter esse contato com eles todos os dias para fortalecer ainda mais o nosso vínculo, que já é grande. Mas eu gosto, né, de continuar, né? Eu gosto de… E aí, esse momento, a gente conversa. As minhas refeições ocorrem aí ao longo do dia, que eu esqueci de falar das refeições. E… no meio do dia, eu faço também, é uma dúvida frequente das pessoas, eu faço uma troca manual, né? Sim. De líquido da diálise peritoneal. Então, eu faço faz uns 2 anos isso já, por recomendação médica. E à noite, depois de todo o dia, esse dia simples, né? Eu me conecto na máquina. Então, basicamente essa a minha rotina. Muito legal. Eu, como sua seguidora, vou trazer aqui uma dúvida que é minha mesmo e que, inclusive, é uma coisa que eu gosto muito. Eu sou uma entusiasta da alimentação saudável e acompanho os dias que eu mais gosto no seu daily é os dias que chegam à feira. E que aí que você vai fazer isso, que você vai fazer as marmitinhas da semana e tal. Como é pra você fazer essa alimentação?
isso é uma estratégia para ter uma alimentação mais saudável, para acabar comendo mais em casa também. E essa coisa de restrições alimentares dentro do contexto da doença renal crônica. Como você lida com isso? Então, na verdade, fazer as marmitas foi Viu que eu sou fã, né? Eu vi, você estava de boa. Devia estar sabendo mais que eu, gente. Meu Deus. Então, eu comecei a fazer as marmitas porque eu como paciente, eu vejo que os fins de semana são dias que a gente tem normalmente uma alimentação mais atípica, né? Acabamos comendo coisas diferentes, que pode ter um teor maior de fósforo ou, né, enfim, que eu não considero tão interessantes estarem na minha alimentação de todos os dias, né? Uhum. Então, as marmitas são uma estratégia para eu comer um pouco melhor, né? Economizar tempo durante a minha rotina, porque alguns dias são mais corridos que outros, e evitar que eu fique comendo coisas que não são nutritivas, não vão edificar a minha vida nutricional, vamos dizer assim. Sim. Então, eu prefiro deixar essas coisas que não são tão nutritivas para um dia que eu esteja realmente com vontade e comer ali sem me tornar, vamos dizer assim, culpada, né? Sem me sentir culpada por estar comendo aquilo. Por exemplo, às vezes as pessoas perguntam: você toma Coca-Cola? Às vezes eu tomo. Enfim, às vezes eu tomo um gole ali, eu tomo sim. André, você come tal coisa? Às vezes, muito raramente, eu como algumas coisas e outras eu já aboli ali do meu convívio. Já aboli da minha alimentação. Como, por exemplo, linguiça, salsicha, todo tipo de embutido. Eles são praticamente excluídos da minha alimentação porque eu não sinto falta, tá? Mas se eu sentisse, eu acho que uma vez ou outra não veria problemas. É que eu gosto de comer outras coisas, por exemplo, um queijinho. Gosto Isso. de tomar ali um golinho de coca, às vezes. Então, eu acho que a gente tem que saber equilibrar e dosar aquilo que você mais gosta para você comer de vez em quando. Eu acho que o segredo é esse. Escolhas inteligentes. Puta. Muito bem. Ok. E por falarmos em vida social, como é a vida social, tendo em vista que a maioria dos encontros sociais são feitos à noite e a gente tem que se conectar? Será mesmo que os horários são tão arbitrários assim e eu tenho que ser tão rígidos? E a outra coisa super importante que eu gostaria que você salientasse é sobre viagens. Então vamos lá, eu já ia até falar sobre esse assunto dentro dos horários, né? Uhum. Bom, sobre essa questão dos nossos compromissos noturnos, né? Quando eu tenho um compromisso noturno que eu vejo que vai durar muito tempo, por exemplo, eu não sei se você já era minha seguidora, mas eu renovei os meus votos faz uns 2 anos mais ou menos. E o que eu fiz, gente? Quando eu saí para me arrumar do casamento, eu já deixei a minha máquina arrumar. Eu deixei ela pronta. Ninguém mais entrou no quarto. Isso é importante de falar também. O meu marido não ia se arrumar lá, então a gente deixou o quarto trancado com a minha máquina já tudo pronto. Só para eu chegar e conectar. Porque tem isso também. Às vezes a gente chega com preguiça de conectar. Então, eu acho que também é uma forma de driblar essa preguiça que a gente chega. Chegou, já tá ali, só limpar e conectar. Limpar as mãos e conectar. Essa é uma estratégia que eu uso muito quando eu vou sair à noite. Então, eu já deixo a minha máquina conectada, fecho o quarto para ninguém entrar. Ninguém, eu tô querendo dizer meus animais, né, gente? Porque, pelo amor de Deus. Deixo certinho e uso essa estratégia para poder sair à noite, me divertir com os amigos, ir para a igreja também, que eu gosto muito. No caso de ter alguma festa, como foi essa festa, também essa é uma estratégia que eu utilizo. E sobre as viagens, o que eu ia falar sobre o horário é que quando eu vou viajar para muito longe, né, a minha família,
ela é da Bahia, né? Então, eu sou do interior de São Paulo, a minha família é da Bahia. E eu uso uma coisa que a minha enfermeira, a minha equipe liberaram para poder fazer, que é assim, ó. Eu emendo uma diálise em outra um dia antes de viajar. Uhum. Porque eu passo o outro dia todo viajando. Então, gente, essa diálise eu começo por volta das 9 da manhã. Quer dizer que o nosso horário é a gente que faz. Por exemplo, Sim, se você adaptações. adaptações. Se você vai ter um compromisso pela manhã, você pode ligar um pouco antes para poder já estar desconectado na hora do seu compromisso. Sim, Se você tem um compromisso que vai durar a noite toda, você pode fazer a sua diálise durante o dia. sim. Então, essa é uma vantagem que eu amo na diálise peritoneal, porque nos permite ter muita liberdade para fazer muitas coisas, né? Uhum. E quando vou ouvir, né? As pessoas têm muita curiosidade sobre os materiais o Uhum. que eu faço. Eu levo, se a distribuidora manda, e tem as duas possibilidades, né? Tem a possibilidade da distribuidora mandar para o seu destino. Eu utilizo isso quando eu vou para Bahia, por exemplo, que é Vai muito passar longe. mais tempo, né? E eu aproveito para ficar muitos dias. Quando é uma viagem mais próxima, assim, que eu vou para a praia, por exemplo, que são uns 300 quilômetros da minha casa, eu levo no carro As bolsas. essas bolsas e todas as coisas que envolvem a diálise. Eu levo junto comigo e tem dado super certo. E por falar em praia, vamos levantar um assunto bem legal e bem polêmico também. Adoro. Natação e diálise peritoneal. Conta pra gente um pouquinho sobre essa realidade, que inclusive o seu @, tá sempre sendo falado lá no meu consultório, que é quando os pacientes chegam com essas histórias, ai, mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Pera um minutinho, vamos conversar um pouco. Então fala pra gente, natação e diálise peritoneal. Então, quando eu comecei a fazer diálise peritoneal, na verdade, essa foi uma coisa que me deixou muito triste, porque as pessoas me diziam que eu não ia conseguir mais entrar na piscina, no mar. E são coisas que eu gosto muito de fazer, né? Frequentar a praia, piscinas, enfim. Isso me deixou muito triste. E quando eu iniciei na diálise peritoneal, eu comecei a pesquisar modos de continuar fazendo isso, porque são coisas que eu gosto muito. Então, eu me deparei com uma pessoa que usava curativo plástico impermeável, né? Porém, esse curativo para mim não deu certo. Então, eu acabei tentando buscar outras formas e acabei me lembrando da bolsinha de colostomia, que é o meu método favorito, né? É o método que eu utilizo para fazer as aulas de natação. Eu pensei nela por conta das pessoas ostomizadas, né? Que usam a bolsinha de colostomia. E ela já foi feita ali, né? Eu pensei, né? Ela já foi feita para ser colocada na barriga. Então, por que não usá-la para tampar o catéter ali e ter segurança ao entrar numa piscina, né? Uhum. Então, depois dessa descoberta, eu decidi voltar a nadar, né? Eu tinha feito aulas de natação quando eu tinha uns 10 anos mais ou menos, isso faz 26 anos. Eu gostei muito, eu lembro que na época eu gostei muito desse esporte, mas não consegui continuar, enfim, por alguns motivos. E eu falei, por que não voltar agora? Assim, ficar esperando transplantar, não tá com nada, né, gente? Porque a gente nunca sabe quando vai ser, Uhum. né? Então eu falei, não, agora eu vou nadar. Então, me matriculei na natação, já faz 6 meses que estou lá, maravilhosa, meu catéter nunca molhou, graças a Deus, e tudo certinho. Muito bem. Eu ouço colegas que são enfermeiras em diálise peritoneal e, assim, é muito frequente essa recomendação em vários serviços e é muito legal que às vezes a gente troca muito dessas recomendações e eu falo pra ela assim, olha, segue essa menina aqui, ó, que mostra pros pacientes que é real e que é possível, né? Porque isso é uma excelente opção
opção tanto de atividade física, que é uma coisa que a gente precisa incentivar, né, para uma qualidade de vida saudável, como também é uma construção social nova. A gente acaba conhecendo outras pessoas, convivendo com outras pessoas e fazendo também saúde mental, né? Que é muito interessante, né? Então, e sobre isso, sobre saúde mental, sobre o convívio, como é que é pra você? Você tem algum momento que você fala assim, olha, eu agora estou cuidando de mim e da minha cabecinha? Então, eu acho que a própria natação tem me ajudado muito a lidar com a minha saúde mental e deixar ela boa, sabe? Sim. Porque eu converso com muita gente, conheço outras histórias, outras pessoas. Eu acho que isso é o que motiva a saúde da minha mente, né? Eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de entender outras realidades. É isso que move os meus pensamentos. Então, para mim, é muito importante essa parte, né? Da natação, que tem me ajudado muito nisso. E o momento que eu acho que eu estou cuidando de mim, né? Fazendo coisas para mim, para a minha saúde mental, é quando eu tô no banho ali, eu relaxo, coloco uma musiquinha, sabe assim, uma musiquinha, coloco às vezes uma velinha, aquele banhozinho meio premium, assim. Uhum. Que é o meu momento, tanto físico, relaxamento físico, como mental. Ali eu começo a pensar, eu começo a digerir o dia. É isso. Ela faz a meditação dela. Muito blogueira essa menina, viu? Bom, agora vamos falar de um tema que é também meio estreito, né? Que é a situação seguinte. Quando eu converso com colegas que, assim como eu, têm uma tendência bem peritonealista, conversam com os pacientes sobre isso, sobre esse método, a gente sempre percebe que a primeira impressão do paciente é assim: como assim diálise em casa? A responsabilidade vai ser toda minha do cuidado, toda minha do tratamento? Eu vou estar sozinho? E se alguma coisa der muito errado? E como é que foi para você, Andréia, lidar com essa responsabilidade? E é frequente ter alguma intercorrência durante o método? Bom, na verdade, para mim foi totalmente o oposto, totalmente o contrário. Eu fiquei muito feliz em saber que eu mesma ia fazer o meu próprio tratamento, gente. Acho que eu sou um pouco diferente das pessoas. Porque eu penso assim, se está sob a minha responsabilidade, eu sei que eu vou fazer tudo certo. Eu sei que eu vou limpar tudo certo. Eu sei que eu vou conectar tudo direitinho. Então, para mim, acabou causando um efeito contrário. De segurança, de maior segurança. Não sei se todas as pessoas pensam assim. Acredito que a maioria pense o contrário de mim. E, para mim, fazer isso por mim, pelo meu corpo, também é uma forma de autocuidado, sabe? É uma forma de eu estar me amando, me priorizando e me escolhendo quando eu estou ali montando a minha máquina. Esse momento, para mim, é sagrado, né? Então, para mim, é um momento de autocuidado também, né? Super legal. Às vezes, a gente ouve de pacientes sobre a questão de eu tenho que fazer obra na minha casa para receber esse método? Existe adaptação necessária e imprescindível para a realização do método? E você, teve que fazer? Eu não tive que fazer nenhuma obra. Não sei se todos os lugares são assim, mas aqui não precisou de nada. Eu acho que as pessoas têm isso porque no passado aqui tinha esse tipo de coisa. Eu não sei como era. Num passado não muito distante, tinha esse tipo de coisa, que precisava uma pia no quarto, ter um ralo no quarto também. Enfim, algumas modificações ali, onde você vai fazer a diálise peritoneal. Mas hoje, gente, não existe mais isso. Quer dizer, eu acredito que não, aqui não existe. Não existe mais isso. Então, você tendo um quarto limpo, organizado, né? Também não pode ter, assim, né? Um bolor, por exemplo, não pode ter. Mas acredito que organizar isso seja tranquilo, né?
é o básico e é o que tem que ter hoje. Então, e cuidado, lógico, né? Na limpeza, o resto, tranquilo. Tá. E quanto tempo foi o seu treinamento para você se tornar uma pessoa apta a realizar esse procedimento? E se teve algum conhecimento específico, algo assim muito diferente? Então, eu fiz o treinamento durante 6 semanas, quando eu ia fazer a lavagem da cavidade, né? Que quando a gente coloca o catéter, aqui, uma vez por semana, eles pedem pra gente ir lá colocar o líquido e tirar pra ver se tá tudo funcionando, tá tudo correto, enfim. Eu fiquei, então, 6 semanas fazendo isso, até o início da diálise. E durante essas 6 semanas, uma meia horinha, 40 minutos, mais ou menos, era esse treinamento. Então, acredito que ficou em torno de umas 5 horas de treinamento total para poder fazer a diálise em casa. Uhum. E é simples, é bem simples, não teve nenhum conhecimento muito específico que eu tive que aprender. É bem tranquilo mesmo, gente. Bom, a gente estava falando sobre algumas rotinas que são necessárias dentro da diálise peritoneal. Uma delas é a visita, né, a consulta médica que acontece uma vez por mês, aonde você vai fazer todo aquele acompanhamento para saber se a diálise está funcionando e etc. Como é essa rotina para você? Nossa, então, essa rotina eu acho ela bem tranquila. Porque ela acontece aqui uma vez por mês, ou a cada 40 dias, mais ou menos. Uhum. E é muito simples, a gente vai, faz ali a coleta de sangue num dia, né? No outro dia a gente vai, faz essa consulta. E é importante, acho, falar que é uma equipe multidisciplinar, que cuida do paciente que faz a diálise peritoneal. Então ali a gente tem o atendimento todo mês da enfermagem e dos médicos, né? E dependendo da demanda da nutricionista, se for necessário. Uhum. Se não for, daqui a cada 3 meses, mais ou menos. Se não for, eu quero dizer o quê? O potássio está controlado, o fósforo está controlado, as taxas estão ok, eles deixam de 3 em 3 meses. E também temos acompanhamento, né, da assistente social e da psicóloga. No meu caso, como eu não tenho nenhuma demanda, não tenho nenhuma doença psicológica, eu tenho acompanhamento com ela e com assistente social de 3 em 3 meses também. Tá. 2 perguntas que é: primeira, você faz xixi? Eu não faço xixi mais, já faz uns 5 anos. E desde o começo, desde quando você voltou a fazer diálise peritoneal, você já não fazia xixi? Ou como foi essa diminuição de débito urinário? Então, eu fazia xixi ainda normal, quase normal, né? Assim, tinha diminuído, mas não tanto, quando eu iniciei na diálise. Mas, depois de uns 3 meses que eu iniciei na diálise, eu tive um AVC. Esse AVC eu precisei fazer aqueles exames que faz com bastante contraste. E aí eu acabei diminuindo, né, o débito urinário. E depois de uns meses foi diminuindo, até que finalmente cessou. Então hoje já não urino mais. Sim. Uma outra coisa que eu acho super importante é a gente falar sobre hábito intestinal. Então, quem faz diálise peritoneal tem que fazer cocô todo dia. Todos os dias, gente. Muito importante, viu, gente? Importante fazer o cocôzinho todos os dias, tá? Se você não fizer cocôzinho em um dia, aqui geralmente eles já deixam pra gente prescrito um laxantezinho. Aconteceu, por exemplo, hoje eu não fiz cocôzinho, então eu tenho que já tomar o laxante pra tentar normalizar o cocôzinho aí o mais rápido possível. Sim. Senão, isso é muito importante, né? E a gente, antes de estar na diálise peritoneal, a gente não fala muito disso. O paciente acha que é normal ficar assim constipado, etc. Não. A evacuação diária faz parte do tratamento. É super importante para o funcionamento do catéter. Importantíssimo, gente. Façam como eu. Vão fazer seu cocôzinho todos os dias. Aliás, eu acho que fazer cocôzinho todos os dias é bom e saudável para todo mundo, viu?
Não é só para quem faz diálise peritoneal. Bom, Andréia, a gente está encaminhando para uma parte do nosso programa que eu gosto muito, que é a parte em que as pessoas enviam para a gente dúvidas sobre o tema que a gente está tratando aqui hoje. E eu vou contar com a sua ajuda para responder essas dúvidas. Algumas a gente já abordou aí ao longo da nossa conversa, que talvez a gente possa ter uma segunda chance para reforçar, e outras a gente ainda não falou, tá? Certo. Tá. Então vamos começar. Como é que eu faço diálise peritoneal e tenho animais de estimação? Bom, gente, essa pergunta sempre surge nas minhas redes sociais. E, gente, é uma coisa que só você sendo um bom tutor já é meio caminho andado. Então, todo mundo vacinado, vermifugado, banho em dia é importante. Sim. Outra coisa muito importante que tem funcionado muito para mim quando eu vou fazer qualquer coisa relacionada à diálise peritoneal, seja um curativo, seja limpar as coisas para poder fazer a diálise, conexão, eles nunca estão presentes no quarto. Isso é muito importante. E desconectar também, que eu acho que eu não falei. Desconectar também. Eles nunca estão onde eu estou, nunca estão no quarto, tá? Depois da conexão, eles podem, pelo menos aqui é assim, eles podem ter contato comigo, mas nesses momentos específicos de limpeza, conexão e desconexão, eles nunca estão presentes. Essa outra aqui tem um lado bem interessante, que inclusive eu acho que vale a gente ressaltar e ir mais a fundo. Posso continuar dormindo com o meu parceiro no mesmo quarto da diálise? Gente, essa dúvida também é campeã. Porque muitas pessoas ainda têm essa visão de que você precisa ter um quarto separado para você conseguir fazer o seu tratamento. E não é assim, gente. Mas, inclusive, até meus gatos dormem com a gente, tá? Então, tranquilamente você pode dormir com o seu parceiro. Às vezes até meu esposo, né, fala isso lá no Instagram comigo, que a gente pode até namorar, gente, quando a gente está conectado, tranquilamente. Era a minha próxima pergunta. Muito bem. Sim, a gente pode namorar. Deixando uma dica aqui, gente, de namorar na permanência, por favor, tá? Porque aí a máquina não vai ficar pesando o clima, tá bom? Então, isso, aí, adorei. Gente, tendo um parceiro bom, nossa, é maravilhoso. Pode fazer à vontade. É isso aí. E a gente também já teve aqui episódios falando sobre isso, conversando com a doutora Joyce, maravilhosa, falando sobre a libido, a construção da beleza, como olhar para o seu corpo agora manipulado e continuar se achando bonita e continuar alimentando esse vínculo, que é um vínculo afetivo, que é um vínculo amoroso e que também é um vínculo sexual nesse contexto de doença renal crônica, né? Porque ninguém é de ferro, gente. Com certeza. Muito bom, adorei essa resposta, muito bom. E juro, não foi combinado, viu? Não tá combinado, eu nem sei o que tá acontecendo. Nem sei a próxima pergunta, nem o que ela tá perguntando, a gente não combinou nada. Mas tudo bem, gente, vamos lá. É bom que sai espontâneo, né? Muito bem. Bom, a próxima pergunta, a gente já falou um pouquinho, que é sobre como você faz natação? Então, a natação, como a gente já explorou um pouco, o importante é cobrir o catéter, né? Tanto o ósteo como a extensão do catéter tem que estar coberta, porque senão pode acontecer ali, né? De entrar uma bactéria, Deus me livre. Uma bactéria, uma coisa assim. Então, o importante é cobrir o seu catéter de forma que com o que você vai cobrir não saia, né, durante as suas atividades. Como eu disse, tem ali o adesivo, né, que você pode colocar, mas para mim não deu certo. Então, eu utilizo a bolsinha de colostomia, que para mim foi o melhor método. Não sai, não faz nada, então para mim é 10. Sim, a próxima pergunta é: como eu faço para viajar fazendo diálise peritoneal? Então, viajar, gente, é uma coisa que eu gosto muito. Inclusive, foi uma das coisas que eu pensei quando eu quis fazer diálise peritoneal, porque na época da hemodiálise eu não consegui viajar para ver a minha família, enfim. E eu acho que isso é importante também para a saúde mental. Então, eu estava pensando nisso,
também quando eu escolhi a diálise peritoneal. E, gente, é simples. Você somente tem que planejar um pouco ali, né, antes de você viajar. Mas, por exemplo, uma vez eu falei pro meu marido, ele topa tudo, né? Eu falei assim pra ele, bem, eu tô precisando ir pra praia. Era numa quinta-feira. Ele falou assim, veja se você acha algum hotel pra amanhã, a gente já vai. Eu peguei, coloquei minhas coisas dentro do carro e fomos embora. Dividi em 10 no cartão e, fomos. Então, você tem a possibilidade de fazer repentinamente, se for uma viagem mais próxima. E se você for viajar para um lugar mais longe, exige um pouco mais de planejamento, né? Que a empresa mande para você os insumos. Mas nada que não dê para fazer, gente. Super viável. Ótimo! Bom, eu preciso ter banheiro dentro do quarto de diálise? Não precisa, gente. Inclusive, uma coisa que às vezes me perguntam também é sobre isso, né? E se o meu banheiro é perto, né, de onde eu faço diálise? Hoje eu mudei de casa, né? Desde quando eu comecei a diálise peritoneal, eu mudei de casa. Então, hoje o banheiro é mais próximo. Mas antes, eu tinha que utilizar mais instruções para chegar até o ralo. Mas é super possível, gente. Dá para ser bem longe o banheiro, se precisar. Não precisa ser dentro do quarto e nem muito próximo do quarto. Agora, bom, eu vou fazer uma pergunta minha. Vamos lá. Olha, eu já tô querendo me meter já nas perguntas dos pacientes. Mas uma pergunta minha. Você é uma paciente que faz diálise peritoneal tanto na cicladora quanto na manual. Qual é a diferença para você? Existe? Então, às vezes, eu faço manual até quando, tipo assim, não faz parte ali da rotina. Quando eu tô fora da rotina, às vezes eu utilizo da manual por conta de horários, por exemplo. Sim. Quando eu tô viajando, às vezes eu utilizo a manual no sentido de que ela é mais prática e mais rápida para você fazer as trocas, né? Uhum. Então, sai com aquele líquido na sua cavidade. Então, voltando no início, gente, que eu acho que eu comecei do meio. A manual é feita assim, gente, ó. A gente vai infundir o líquido da diálise peritoneal que foi prescrito para você pelo médico. Você vai infundir aquele líquido e vai ficar com ele o tempo determinado pelo seu médico. No meu caso é até 6 horas, de 5 a 6 horas. E aí, depois desse tempo, você vai conectar uma nova bolsa e retirar o líquido que está ali dentro da cavidade e colocar um outro. Então, você vai fazer a sua diálise enquanto você está fazendo as suas coisas do dia a dia. Uhum. Tá? Eu acho que essa é a maior diferença. Porque a diálise na cicladora, a gente fica ali 10 horas. Eu fico, no caso, 10 horas. Tem gente que fica menos, tem gente que fica mais. Às 10 horas, eu fico seguida ali na máquina. E é a máquina que faz esse processo de troca do líquido. Então, ela já foi programada pela sua equipe para poder fazer essas trocas num momento oportuno para o seu tipo de peritônio. Enfim, é feito todo um estudo ali. E aí, ela já está programada para fazer tudo por você. Por isso que a gente consegue fazer dormindo. Então, as duas modalidades eu considero muito boas. Eu gosto muito das duas. Mas tem essa diferencinha aí. Ok. Retornando às perguntas dos nossos pacientes, acho que essa daqui é a pérola, que é diálise peritoneal. Dói? Gente, essa daqui eu acho que é a campeã de vendas do meu direct. Gente, se eu vendesse pergunta, seria essa. Diálise, gente, peritoneal, ela não dói. Ela é indolor, na maioria dos casos. Tem algumas pessoas que sentem algum desconforto, principalmente no início. E eu tenho experiência própria. No início da minha diálise, doeu, sim. Quando eu fazia a drenagem. Principalmente a última drenagem, aquela que já é de manhã. E ele ficava drenando. Essa parte, ela era bem doloridinha. Eu fiquei umas 2 semanas sentindo isso e depois nunca mais senti nenhuma dor relacionada à diálise peritoneal. Ai, gente, não acredito! Quando a gente tá aqui falando, conversando sobre coisas que são muito gostosas e relevantes,
na assistência do paciente com doença renal crônica, parece que o tempo voa, né? E voa. E foi isso, voou. Então, bom, para começar, eu quero recapitular que nós hoje tivemos a experiência, conhecemos um pouco mais da experiência da Andreia sobre o tratamento dela da doença renal crônica e com ênfase em diálise peritoneal, para mostrar que os pacientes em diálise peritoneal são reais, viu? Não são só um devaneio de nefrologistas apaixonados por peritônio, assim como eu. Importante dizer. Então, Andréia, eu queria que você tivesse aqui a oportunidade para falar suas palavras finais, para também dizer como é que foi sua experiência de estar aqui conosco e, claro, deixar um convite para que você venha presencialmente aqui, para que a gente também teça um longo papo, porque eu acho que a gente tem muita coisa para conversar ainda, né? Ai, sim, com certeza. Será um prazer poder participar novamente aqui. Eu amei participar desse podcast, que eu não conhecia há muito tempo, mas quando conheci, comecei a acompanhar e me apaixonei por todos os assuntos abordados, né? Que são, de verdade, muito pertinentes, porque as pessoas têm muitas dúvidas sobre esse assunto, né? Quando a gente se torna renal crônico, tem muitas coisas que a gente não sabe. Como eu disse, eu não sabia nada sobre isso, e eu acho que a sua voz, principalmente, e a voz das pessoas que você traz aqui são muito importantes para esclarecer para outras pessoas que estão começando, né, esse processo, passando por esse processo agora, entenderem que a vida continua, né, e que a gente pode sim dar um novo significado para nossa existência nesse mundo. Eu amei participar de verdade. Me senti lisonjeada pelo convite e pelo convite do presencial também, porque eu espero um dia ir. E é isso, gente. Ótimo. E se ficou alguma dúvida, fica à vontade para escrever aqui embaixo nos nossos comentários. A gente lê tudo e sempre te responde. Se você quiser também sugerir algum tema e não perder nada dos nossos conteúdos, pode nos acompanhar no @hemodiálogos nas redes sociais. Foi um prazer te ter aqui. Tchau! Esse programa foi produzido e dirigido por Mariana Orlandi. Roteirizado por mim, Jéssica Marcelo, e por Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!